Olá, hoje a gente mergulha num tema assim bem complexo, a morte. Vamos olhar por duas lentes bem distintas, sabe? A da ciência e a do cristianismo. Nossa conversa vai girar em torno de um capítulo do livro O que a Ciência Diz da Morte, especificamente aquele que pergunta: seria a Bíblia um livro científico? A ideia é desvendar como a ciência descreve o fim da vida com base em evidências, né? E como isso bate de frente com o que o cristianismo afirma sobre o pós-morte, que, aliás, segundo essa análise aqui do livro, não tem muita comprovação. Vamos dar uma olhada nisso. Sim, e acho que o ponto de partida crucial é o método, né? A ciência, ela lida com o que a gente pode observar, medir, testar. É a tal da evidência empírica. O concreto, né? Exato. E as ideias sobre vida após a morte, por definição, escapam disso. Caem mais no campo da fé, talvez da filosofia, mas não da ciência como a gente entende hoje. Certo. Então, de acordo com o material, como a ciência encara a morte? Basicamente é um processo biológico. Natural. Uhum. O fim da consciência, tá ligado ao fim da atividade do cérebro. O ponto que o texto destaca e que eu achei bem interessante é que a ciência não pode, por falta de dados assim testáveis, dizer se existe algo depois. Não tem como, né? Pois é, mas a descrição do processo em si, do morrer, tipo parada das funções vitais, a decomposição do corpo, isso é totalmente coerente com o que a gente observa na natureza. Exatamente. A ciência descreve o que ela consegue ver, o que consegue medir. Não tem evidência observável de uma consciência fora do corpo. Então ela não pode afirmar que existe. Faz sentido, mas a descrição biológica, química do fim da vida, essa é sólida. Ela se encaixa perfeitamente nas leis naturais que a gente conhece. O modelo científico da morte como um fim biológico, ele faz sentido internamente, entende? Entendi. Agora vamos para o outro lado que a fonte apresenta. A visão cristã, com promessa de ressurreição, céu, inferno, aquela coisa toda. Sim. Mas aí o texto faz uma crítica, bem direta. Argumenta que essas crenças não apareceram prontas, sabe? Foram sendo construídas com o tempo. Uhum. E muitas vezes baseadas em textos que, nem sempre se sabe quem escreveu ou quando exatamente. Isso dificulta uma análise histórica mais precisa, né? Com certeza. E um ponto que a análise acha fascinante, e eu também achei, é que alguns trechos da própria Bíblia parecem ir assim na contramão da ideia de vida eterna automática. Como assim? O exemplo que eles citam é Gênesis 3.19. És pó e ao pó tornarás. A interpretação que o livro dá é que essa passagem reforça a morte como um retorno à matéria, um fim físico mesmo. Nossa. O que, vamos combinar, parece mais alinhado com a observação científica do que com uma ideia de continuação espiritual imediata, né? É um ponto de vista interessante, realmente. O material também fala que essa imagem bem detalhada do pós-vida, com paraíso, castigo, eterno, etc., não era tão central lá no comecinho do cristianismo. Exato. Essa visão mais, digamos, elaborada teria se consolidado bem depois, séculos mais tarde. E foi influenciada até por obras literárias posteriores que ajudaram a popularizar essas imagens, essas representações. Entendi. E isso volta para a diferença de método que a fonte tanto sublinha. A ciência busca evidência, testa hipótese e, muito importante, ela está aberta à correção. Se a evidência não bate com a ideia cai. Tipo a teoria do éter, que foi abandonada, né? Exatamente. Já as afirmações sobre vida eterna, pelo menos como são apresentadas nessa análise, são tratadas como verdades de fé, não precisam de prova empírica. E o texto vai até mais longe, viu? Diz que essas alegações não só não têm evidência, como também faltaria uma lógica interna consistente. Pesado. E cientificamente falando, tem a questão do ônus da prova, né? Quem faz uma afirmação extraordinária, tipo, existe vida após a morte, tem que apresentar a prova. E a fonte argumenta que, no caso da vida eterna cristã, esse ônus não é cumprido, além da falta de coerência que eles apontam. Tem também uma coisa rápida que a fonte cita sobre neurociência, né? Algo sobre a fé ter uma base no cérebro. Sim, menciona estudos que sugerem ligações entre a experiência da fé e certas áreas cerebrais, como a substância cinzenta periaquedutal, o PAG. É uma área ligada também a respostas de dor, ameaça. E
qual é a implicação disso? A implicação que o texto levanta é que a própria fé poderia ser, talvez, um fenômeno neurobiológico, algo natural do cérebro, não necessariamente sobrenatural. É uma tentativa de trazer até a experiência religiosa para o campo do observável. Entendi. Reforça a perspectiva do livro. Isso. Bom, então, para a gente amarrar. De um lado, a ciência vendo a morte como fim biológico, observável, limitada pela necessidade de prova, mas consistente no que descreve. Do outro, segundo essa análise aqui, as afirmações cristãs sobre a eternidade, baseadas na fé, mas criticadas pela forte por falta de evidência, por inconsistências lógicas e até por possíveis contradições dentro da própria Bíblia, como o exemplo de Gênesis. Exatamente essa dicotomia que a fonte desenha. Ciência, limitada pela evidência, mas coerente dentro do seu limite. Visão religiosa do pós-morte, conforme criticada aqui, faz promessas enormes, mas sem apresentar as provas ou a consistência que o método científico pediria. Fica claro o contraste de métodos e conclusões. Totalmente. E isso tudo, baseado nessa análise que a gente discutiu, deixa uma pergunta no ar, né? Uma provocação para a gente pensar. Qual seria? Se, como essa fonte argumenta, faltam evidências concretas e existem essas inconsistências lógicas e textuais nas narrativas sobre vida após a morte, o que será que explica a força cultural imensa, a persistência tão grande dessas crenças ao longo da história e até hoje? Por que elas continuam tão poderosas?